Você que é meu amigo, minha amiga de loja de tintas, deixa eu te contar uma coisa que me chamou muito, mas muito atenção nesses dias aí recentes, aí, nos dias atrás. Você sabe que eu faço muitas palestras e todas as palestras eu aplico um formulário NPS. É aquele formulário de avaliação de conteúdo do palestrante e tudo mais. E eu faço uma pergunta muito simples, dentre várias que tem ali. Quais temas você quer ver nas próximas palestras? E o resultado foi muito claro. Marketing para loja de tintas, disparado em primeiro lugar. E depois, o aumento de ticket médio, como fazer para aumentar o valor da venda, né? E esse tem empatado com venda consultiva. Agora, pensa comigo. Isso não é coincidência, é diagnóstico de mercado. E antes de continuar, se fizer sentido o que a gente falar aqui para você, se inscreve no canal, curte o conteúdo e manda para alguém, compartilha com alguém que você acha que precisa dessa provocação. E mais uma coisa, se você que está aqui quiser apoiar o nosso canal, a nossa iniciativa em inserir sua marca nos próximos programas, ou alguma coisa nesse sentido, tem um QR Code aqui na tela para você falar com a gente. É só focar o celular ali e entrar em contato com a gente. Mas continuando, o varejo de tintas ele não sofre por causa de produto, isso nós já sabemos, né? A gente tem aqui no Brasil grandes marcas, grandes empresas, indústrias e produtos referenciados. E essa referência é qualitativa, de qualidade. Na verdade, o comércio de tintas e material de construção, na sua imensa maioria, sofre por falta de estratégia. Isso a gente tem falado e insistido muito em todos os nossos canais e o tempo todo. Agora vamos lá. E sabe onde está o erro, na minha opinião? O lojista de tinta, na maioria das vezes, ele é técnico, ele entende de produto. Ele aprendeu a diferenciar, na maioria das vezes, por experimentação. Sabe aquele negócio de errar, acertar, dar problema, ele consertar, enfim. Ele sabe diferenciar uma tinta premium de uma tinta econômica, mesmo que intuitivamente. E eu digo intuitivamente, pois a grande maioria dos lojistas eles não sabem diferenciar os produtos tecnicamente ou usar o PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade, como poderia ou deveria. Nas últimas palestras que a gente fez, por exemplo, quando a gente tocou nesse assunto, nenhum ou muito pouco participante sabia dos detalhes do programa. Ele tem documentos, boletins, e é o seguinte, gente, quem não sabe, não usa isso como recurso. Você concorda comigo? Mas voltando lá ao varejo, à loja, ao lojista de tintas ou aquele que tem tintas do seu negócio. Ele não foi treinado para pensar o negócio. E aí o que acontece? Ele abre a loja, ele coloca produto lá dentro e espera vender. Ele até se esforça e bastante para que isso aconteça, para que ele tenha venda. Só que a loja de tinta não vende produto, gente. Loja de tinta, loja de material de construção, vende solução. E se você não estrutura isso, você vira mais uma loja brigando por preço no mercado. E antes de prosseguir, gente, eu não estou aqui para ser o portador da verdade absoluta. Não é nada disso. Eu estou aqui para provocar, para tentar forçar você que está aí, que atuando no varejo, a refletir. E se você puder, aplique alguns modelos que a gente sugerir aqui. Conhecimento sem aplicação, gente, é absolutamente nulo, não vai resolver nada. E se você acreditar e aplicar uma dica que for, um conselho, eu garanto que as coisas na sua loja podem mudar e para melhor, pode ter certeza. Mas vamos lá, continuando. Agora, olha que interessante essa perspectiva, voltando aos temas mais pedidos pela nossa audiência nas nossas palestras. Tem um gráfico que a gente vai colocar aqui que está mostrando isso. Marketing, ticket médio, venda consultiva. Vamos lá. Esses três temas estão totalmente conectados, gente. Totalmente. Porque é relativamente simples. Quando você não faz marketing direito, você depende muito do preço. E quando você depende muito do preço, a sua margem tende a despencar, a ir embora. Você concorda com isso? E quando a margem vai embora, gente, o negócio começa a ficar muito pesado. É muito trabalho e pouco dinheiro no caixa. Então esquece aquela ideia de marketing como, por exemplo, post bonito nas redes sociais. Olha só, marketing no varejo de tintas é operação, gente. Eu separei alguns pilares, eu chamei de pilares aqui da operação, que podem ou devem ser usados como ferramenta de marketing para o teu varejo, para a tua loja. Tem muita gente que eu conheço que usa isso que eu estou sugerindo para você e tem muito bons resultados. Então vamos lá, pilar número 1, a loja física, o ponto. O marketing começa dentro da loja, especificamente dentro da sua loja. Não começa lá no Instagram, começa lá no layout. E layout não é estética, layout deve ser venda. Produto escondido, gente, não vende. Produto exposto, vende. Você sabia que os 3 primeiros metros percorridos pelo seu cliente dentro da tua loja são decisivos para opção e decisão de venda? Tá? Então, e que 90% das pessoas que entram numa loja, elas viram à direita? Isso é estatística, é arquitetura de varejo. E o que a gente tem nesse espaço aí dentro da tua loja? Os 3 primeiros metros à direita de quem entra. Uma pilha de lata ou produtos nobres, de maior valor agregado, ou que trazem algum impacto direto no visual, naquilo que o cliente olha.
Por exemplo, efeitos, texturas, cores, testadores de cores, amostras de cor, um sistema tintométrico bem apresentado. E o checkout, o famoso caixa, ele está preparado para vender alguma coisa? É só você olhar o supermercado, por exemplo. Quando você está no caixa, no supermercado, você tem um monte de produtos que fazem, de repente, você se lembrar ou desejar de levar aquilo. Eles aguçam a lembrança do cliente. No nosso universo, por exemplo, que tal algumas ferramentas, fitas, lixas, produtos para isolar e proteger áreas que não vão ser pintadas? Ali perto do caixa. Será que faz sentido? Outra coisa, a iluminação como fator de demonstração. Ela muda a percepção de cor. Sabe aquela coisa de mudar o tipo de lâmpada que incide sobre uma peça, um painel com cores, por exemplo? A gente tem lá aquelas lâmpadas frias, as lâmpadas quentes, aquelas mais amareladas, aquelas mais brancas. Isso muda a percepção de cor. Isso faz também com que o cliente tenha uma percepção diferente da loja sobre o vendedor. Ele dá a sensação assim de mais profissionalismo, de maior conhecimento técnico. Ó, essa galera aqui sabe o que está fazendo, os caras sabem explorar isso. E é isso. E material técnico também gira confiança. Catálogo, painel de cor, display, tudo isso ajuda o cliente a decidir. E por que não decidir diferente? A loja precisa vender antes do vendedor abrir a boca. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui a discussão. A presença digital. Hoje o cliente chega na loja de dois jeitos. E ele chega muito mais informado por tudo que tem na internet, ou ele seja completamente perdido por causa de um monte de informação. Nesses dois casos, é a presença digital que vai fazer com que ele vá até a sua loja. Você não pode perder venda. O Google Meu Negócio, por exemplo, não é mais opcional. Instagram não é vitrine, gente, é educação, é posicionamento, é autoridade. Você precisa falar com o pintor, com o cliente final, o cliente da parede pintada, com o arquiteto, o especificador, e cada um tem uma linguagem. E isso é marketing, tá certo? E uma coisa é fato, não dá para competir com a velocidade e com a amplitude da internet, do digital, das redes sociais. Eles são ou podem ser dezenas e até centenas de milhares de pessoas que vão ver o que a gente posta lá, que você posta lá. Eu mesmo exploro isso, estou aqui por causa disso. E você pode refinar essa vitrine. O tráfego pago não é um bicho de sete cabeças não, gente. E pode ser bem curto o investimento para você qualificar quem vê as suas postagens, tá? Ali você pode, na verdade você deve colocar suas ofertas, suas campanhas, os produtos que você recebe, que são produtos novos que chegaram, as marcas que você tem que vão te ajudar a vender. Mas a mensagem também pode ser no sentido de explorar o que a tinta faz de benéfico. Por exemplo, diminuir a temperatura interna da sua casa, afastar insetos, repelir umidade, valorizar o patrimônio, etc. Você sabe que tem gente que está fazendo isso com maestria, essa coisa de borracha líquida para todo lado. Então por que não usar? Faz sentido? Agora o terceiro pilar é a conversão. Aqui entra o vendedor. Meu amigo, minha amiga das lojas de tinta, aqui mora um dos maiores problemas do nosso mercado. O vendedor ele para de estudar ou ele não é estimulado a fazer isso e tem que estudar. O mercado não para de mudar. Produto muda, tecnologia muda, sistemas de pintura mudam, as marcas mudam, tem marca que se junta. Se o vendedor não evolui, a venda trava. É simples assim. E venda de tinta não é só o balcão, gente. É diagnóstico, é análise de patologia, de processo de pintura. É entender o que o cliente vai pintar, como ele vai pintar e indicar o sistema completo. É perceber o que o cliente quer e o que ele quer transformar com a tinta, o que ele quer resolver. E mostrar uma visão de futuro. Isso funciona muito, gente. Por exemplo, imagina só aquela parede que está manchada, imagina só ela perfeita, clarinha, tudo certo. Imagina só se você puder entregar a obra mais rápido, pintor, sem sujar nada em volta. Imagina só usar tinta no lugar de pedra natural, de madeira ripada. Você pode mudar a cor bem mais fácil, é muito versátil. Você pode mudar o ambiente rápido, sem sujeira e por um custo muito menor. Mensagem para o especificador, o arquiteto. E agora a gente vai para o pilar número 4. O kit, a solução. E aqui que está o ouro, gente. Conhecimento técnico. Porque tinta não é um produto isolado. A tinta faz parte de um sistema. É preparação de superfície, é o fundo que deve ser aplicado, é o acabamento, é a ferramenta, é o acessório. Então, quando você entende isso, você não vende uma lata. Você vende um kit de soluções. E adivinha o que acontece quando você consegue fazer isso? O ticket médio sobe e é naturalmente, sem empurrar. Você mostra para o cliente que você conhece. E só orientando de uma maneira melhor, mais adequada. Experimenta aquela palavra-chave, aquela pergunta-chave que eu sempre digo. Ao invés de você perguntar para o seu cliente o que o senhor deseja, experimenta usar a pergunta: o que o senhor vai pintar? Isso você faz com técnica, com treinamento. Você aumenta a fidelização e o kit de produtos, quando você explora isso. Agora deixa eu te falar uma coisa bem direta, nós já estamos terminando aqui.
Se você não estruturar o marketing da sua loja, você vai continuar vendendo barato, ou tentando vender mais barato, ou se obrigando ainda a fazer isso, a fazer tudo isso. E quem tenta vender barato, se obriga a isso, ganha muito pouco. O mercado de tintas tem margem, gente, ele tem oportunidade, mas só para quem entende o jogo direitinho, completo e se prepara melhor para isso. Se tudo isso que eu falei para você fez sentido, comenta aqui embaixo, fala com a gente. Escreve aqui, eu quero vender mais. Ou me chama aqui nos canais que a gente vai deixar na descrição do vídeo, nos links, tudo isso que a gente coloca. Porque você sabe que eu falo de tinta todo dia. Isso aqui não é teoria, gente. São 40 anos que a gente está dentro desse mercado. Eu posso te ajudar a organizar isso no seu negócio. Tá bom? Fechamos? Fez sentido o que eu falei para você? Então é isso. Logo, logo a gente está de volta com mais um bate-papo para melhorar a performance do teu negócio no varejo de tintas. Porque você sabe que eu falo de tinta todo dia.